Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Nós estamos aqui no curso Legalismo e Liberdade Cristã. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal, chame o máximo possível de amigos seus para também estar com a gente, né? Para fazer o curso. Esse curso e demais outros cursos que nós temos disponíveis no canal. Nós temos também o curso de teologia gratuito aqui no canal. Você pode inscrever-se e fazer um curso totalmente gratuito, tá bem? Quando você compilar 12 matérias assistidas, você pode entrar em contato com o Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso e solicitar o seu certificado de conclusão do primeiro nível de teologia, que são as primeiras 12 matérias. Nós temos também disponível a credencial teólogo, credencial para aluno ou pessoas que pertencem a outras instituições, ou mesmo que já se formaram em teologia, mas não tem uma credencial. Entre em contato com a gente que nós vamos providenciar para você a sua credencial teólogo. Você vai entrar em contato pelo WhatsApp mensagem do Instituto, que é 439-2001-2860. Esse é o número que você vai estar entrando em contato. Envie uma mensagem, diga assim: eu quero uma credencial teólogo, então quero um certificado tal curso, me menciona qual curso. Nós vamos responder para você, vamos negociar com você e vamos enviar para você pelos correios, tá bem? Muito bem, nós estamos tratando sobre legalismo e liberdade cristã, uma mensagem que Paulo enviara para a igreja da Galácia, aos Gálatas, e nós vamos dar prosseguimento, tá bem? Então Paulo, ele explica as suas ações e repreensões aos legalistas, conforme está em Gálatas 2:15 a 21, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas por fé, disse Paulo aos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Paulo argumenta a necessidade da nossa crença de justificação e salvação exclusivamente pela fé. É necessário sabermos que Paulo não está depreciando a lei. Ele insiste em dizer que a lei é santa, justa e boa. Romanos capítulo 7, versículo 12. O que Paulo está se referindo é o uso ilegítimo da lei do Antigo Testamento como base para a pessoa ser aceita por Deus. Por que Paulo fala de gentios pecadores no versículo 15? Paulo usa o sarcasmo, usando o termo da mesma maneira que os judeus justos em si mesmos faziam. Anteriormente, Paulo focou a má conduta de Pedro. Agora, explica teologicamente porque Pedro estava errado. Era a tradição e não a lei que ensinava os judeus comerem separados dos gentios. Os judeus temiam que o convívio com tais pecadores os contaminariam. No entanto, os judeus são pecadores na mesma proporção dos gentios. Quando Paulo diz nós, está se colocando na mesma categoria que o próprio Pedro. Paulo enfatiza: também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Gálatas 2,16. Salvos pela fé na promessa. A parábola contada por Jesus sobre o fariseu e o cobrador de impostos ilustra o fato de os crentes do Antigo Testamento serem salvos pela fé na promessa. Eles eram justificados não com base em suas obras, que eram observâncias da lei, mas pela misericórdia e graça de Deus. Paulo diz que se a fé não é suficiente para a salvação, então ele, Paulo e Pedro ensinaram errado o povo.
pois ambos pregaram que a única forma de se alcançar a salvação é pela fé no sacrifício vicário de Cristo no Calvário. Confiar na lei para a salvação é transgredir, conforme Gálatas 2, 15 a 17. Transgressor trata-se de uma palavra muito forte de que um pecador. Paulo diz que se tornaria um pecador maior ainda, caso confiasse na lei para a sua salvação. Não admira sua veemência em fazer recuar Pedro e demais irmãos, judeus cristãos na cidade de Antioquia da Síria. Desse curso em diante de ação, nós vamos dar prosseguimento. Ele diz: morri para a lei e vivi para Cristo. Gálatas 2,19. Paulo, na condição de exímio fariseu, ensina que a lei é fonte de morte. Ele nos condena aos nossos pecados. Cristo tomou o nosso pecado e culpa condenatória pela lei sobre si mesmo e morreu em nosso lugar. Portanto, nós que estamos em Cristo, estamos mortos para a lei e vivos para Cristo. Estou crucificado com Cristo, disse Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, conforme ele disse no Gálatas 2, 19 e 21. Essa passagem bíblica é fundamental. Paulo faz uma explicação sobre a sua união com Cristo. Ele se identifica com Cristo, não apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição. O cristianismo é mais do que uma experiência de morte, é uma experiência de vida. A mensagem de Paulo aos legalistas. Paulo tinha uma missão de defender o evangelho genuíno daqueles arruaceiros legalistas. Quem eram os arruaceiros e agitadores legalistas? Paulo os descreve como semeadores de confusão, pervertores do evangelho genuíno, crentes que impediam que se difundisse a verdade, conforme Gálatas 1, 7, 5 e o 7. Eles tentavam impressionar para não serem perseguidos por causa de Cristo, conforme Gálatas 6 e 12. Paulo os denomina como sendo falsos irmãos e os denomina de feiticeiros, conforme Gálatas 2, 4 e Gálatas 3 e 1. Os legalistas, eles agitavam os irmãos gálatas da Galácia. Há muitas prováveis identidades para os agitadores na Galácia, mas a compreensão de que os hereges das igrejas dos Gálatas eram judaizantes de Jerusalém é muito mais provável. Os judaizantes eram judeus cristãos de Jerusalém que queriam impor aos gentios convertidos ao evangelho de Jesus o rito da circuncisão e a observância à lei como complementação necessária à salvação. O que os judaizantes ensinavam aos gálatas? Os judaizantes apresentaram aos gálatas um evangelho falso e pobre e desafiaram a autoridade apostólica de Paulo. Eles insistiam que a adição à fé, os gentios deveriam ser circuncidados e observar a lei mosaica. Essa controvérsia se espalhou rapidamente por toda a igreja. Paulo escreveu sua carta aos Gálatas para defender e explicar o verdadeiro evangelho sem imposições com adição para a salvação. Embora os apóstolos já haviam liberado qualquer imposição aos gentios no concílio de Jerusalém, conforme temos lá em Atos capítulo 15, versículo 1 a seguir. A controvérsia então continuava. E os judaizantes diziam sobre Paulo, os judaizantes diziam que Paulo pervertia a verdade, que era um traidor da fé judaica, que Paulo torceu a verdade para encaixar os gentios no plano de salvação, que Paulo era contrário à lei de Moisés. E o concílio lá de Jerusalém resolveu o problema, vamos ver? O concílio realizado lá em Jerusalém, bem como a controvérsia sobre a lei, acabou por separar o judaísmo do cristianismo.
Esse concílio gerou uma crise que envolveu toda a igreja. Paulo tratou desse assunto na carta aos Gálatas. A situação na cidade de Antioquia tornou-se tão crítica que a igreja enviou a Jerusalém, juntamente com outros obreiros, Paulo e Barnabé, num esforço conjunto para resolver a questão. O concílio de Jerusalém rejeitou todo o empenho dos judaizantes para obrigar os gentios a circuncidar-se e observar a lei cerimonial. A salvação é baseada única e exclusivamente na lei em Jesus Cristo. Atos 15 e 11. Paulo apresenta sua mensagem aos Gálatas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao invés de realizar a costumeira apresentação pessoal, mergulha abruptamente na questão da defesa do Evangelho de Cristo. A razão de Paulo evitar as considerações iniciais habituais em outras epístolas se dá na pressa de tentar resolver o problema com os judaizantes. A defesa de Paulo. Paulo defendeu-se dizendo que a autoridade e mensagem recebida não vinha de homens, e sim de Deus através de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, 11, 12. Ele, Paulo, disse que era um dos mais dedicados judeus de sua época. Os princípios, ou os próprios apóstolos que lideravam a igreja em Jerusalém, disseram que o evangelho pregado por Paulo era genuíno. Gálatas 2, 1 a 10. Ao invés de degradar a lei, ele ensinava que a lei revelava o pecado e apontava a Cristo. Gálatas 3, 19 a 29. A igreja em transição. A igreja começou como uma comunidade judaica, mas gradualmente se tornou multirracial. O que influenciou essa mudança que abriu a porta para os gentios foram 5 eventos principais, porém examinaremos a origem da igreja judaica. Jesus e a maioria dos seus seguidores eram judeus e baseavam seus ensinos nas Escrituras, ou seja, no Velho Testamento. O que os primeiros receberam, o batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, também eram judeus. Da mesma maneira, os quase 3.000 convertidos pela pregação de Pedro também eram judeus e gentios e prosélitos, ou seja, gentios que se aderiam ao judaísmo. Todos eles tinham consciência que toda aquela experiência estava intimamente ligada ao povo judeu. Além disso, esses crentes estavam intimamente ligados à lei mosaica e os costumes judaicos. No entanto, Lucas escreve que esses irmãos judeus passaram a ter o hábito de se reunir nas casas para cultuarem a Deus, participarem de refeições coletivas, receberem ensinamentos das Escrituras como faziam os gentios. A igreja primitiva passou de comunidade para um corpo internacional de crentes. Os 5 eventos transitórios que se passaram para chegar ao corpo internacional de crentes, veremos agora como segue. Primeiro evento, ministério de Filipe em Samaria, Atos 8, 1 a 25. À medida que a perseguição surgiu entre os crentes judeus em Jerusalém, após o martírio de Estevão, a igreja foi espalhada. Filipe pregou aos samaritanos, um povo misto de judeu e gentio. Esse povo respondeu favoravelmente à mensagem de Filipe. A notícia chegou até Jerusalém e Tiago enviou Pedro e João para lá. Esses apóstolos confirmaram a entrada dessa gente na igreja de Jesus sem imposições, ou seja, foram aceitos com a sua própria cultura. O sinal de aprovação veio do céu, quando foram batizados com o Espírito Santo e milagres foram vistos entre eles. Em Samaria, o evangelho triunfou sobre o preconceito. O segundo evento foi a conversão de Paulo, no Atos 9, 1 a 19. A conversão de Paulo e sua comissão como apóstolo dos gentios é certamente o passo mais significativo da transição da igreja, de comunidade de corpo internacional, de crentes. Foi o próprio Deus que os escolheu para exercer o ministério apostólico entre os gentios. Aqui vemos, mais uma vez, uma grande barreira de preconceito cair sobre a terra, pois vemos um homem preparado
aos pés de Gamaliel, um fariseu, aceitando a salvação dos gentios sem imposição da lei cerimonial mosaica. Somente o Espírito Santo pode realizar um milagre como este. O terceiro evento é o ministério de Pedro lá em Cesareia, Atos 10. Esse evento com o apóstolo Pedro também ajudou muito a igreja a passar de comunidade para corpo multicultural. Pedro foi divinamente enviado a pregar a Cornélio e todos os seus vizinhos. Atos 10 e 19. Derramamento do Espírito Santo sobre o centurião Cornélio e toda a sua casa evidenciou que o evangelho não está confinado a um povo, a uma raça. Também jogou por terra a ideia de que o gentio precisa satisfazer as necessidades da lei cerimonial judaica para ser salvo. O recebimento dos gentios na igreja primitiva foi movido pelo Espírito Santo, conforme Atos 10, 19, explicado através de uma ungida mensagem, Atos 10, 43, confirmado pelo Espírito Santo quando ele veio sobre os gentios, estando eles com suas tradições. Os crentes judeus confrontavam Pedro quando esse voltou a Jerusalém. Pedro disse que caíra o Espírito Santo sobre os gentios como havia caído sobre eles no dia de Pentecostes, conforme Atos 11 e 15. O quarto evento é mover do Espírito Santo sobre os crentes em Antioquia. Nesse evento, a transição da igreja estava concluída. Embora pregassem o evangelho transcultural, inicialmente pregavam apenas para os judeus nas sinagogas. Os irmãos de Chipre e de Cirene pregaram aos gregos e um grande número deles creu e voltou para o Senhor. Como resultado, a cidade de Antioquia se tornou o centro do cristianismo gentílico. Os crentes foram chamados de cristãos na cidade de Antioquia pela primeira vez. A igreja de Antioquia fez o primeiro envio de missionários para os gentios. Consequentemente, as igrejas da Galácia foram implantadas nesta época. O quinto evento é o Concílio de Jerusalém. O concílio foi realizado em Jerusalém, bem como a controvérsia sobre a lei acabou em separar o cristianismo do judaísmo. Esse conflito gerou a crise tão profunda que atingiu a igreja toda. Paulo tratou desse assunto com uma carta enviada aos Gálatas. A situação na Antioquia tornou-se tão crítica que a igreja enviou de Jerusalém, juntamente com outros obreiros, Paulo e Barnabé, no esforço de resolver o problema. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos ressalta a passagem enfatizada na sua seriedade do fato. O resultado teria impactado para todos os crentes de todas as épocas da cristandade. Observe a resposta dos apóstolos ao responderem aos judaizantes. A decisão do concílio foi contra os que queriam que os gentios fossem circuncidados e viessem a ter o costume judeu, conforme Atos 15 e versículo 11. E a salvação não vem por lei, Gálatas 2,16. A partir do concílio de Jerusalém, Paulo, com muito maior ênfase, ensinou os crentes de sua época que o homem não é justificado pela lei, e sim pela fé na pessoa de Jesus Cristo, o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Somente Cristo os liberta da escravidão da lei. A crucificação de Cristo é a fonte de nossa libertação do pecado e do eu e da lei. Os falsos ensinadores estavam distorcendo o evangelho pregado por Paulo. Diziam que, além da fé, as pessoas precisariam estar debaixo da lei para serem salvos. Os judaizantes eram considerados malditos, não por zelar pela lei, e sim por adicionar a lei à graça de Cristo. Paulo enfatizava que, em contraste com a lei, o evangelho da graça funciona. Ele transforma as pessoas e torna-as convictas de sua salvação. Os oponentes da graça diziam que as pessoas tornariam-se libertinas, não cumprindo com a imposição da lei. Paulo, em resposta, diz: andareis no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, você está no curso Legalismo e Liberdade Cristã, um curso aqui do canal Teologia Didática, oferecido pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, que após você concluir de assistir todas as aulas deste curso, Legalismo e Liberdade Cristã, você vai entrar em contato com o Instituto e pedir o seu certificado, certificando que você concluiu o curso, e validando esse curso, nós vamos enviar para você gratuitamente o material
didático. Quando você pedir o seu certificado, tem um pequeno curso, o certificado, mas gratuitamente, como brinde, nós vamos enviar para você no seu WhatsApp um material didático, tá bem? Em PDF, um extenso material sobre legalismo e liberdade cristã. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Você vai entrar em contato pelo 439-2001-2860, tá bom? Fico aguardando o seu contato. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom, Adonai.